É um fato, o mercado de placa de vídeo está caótico, principalmente com o aumento exorbitante de seus preços, devido à pandemia da Covid e à mineração de criptomoedas como o Bitcoin. Por isso que todos nós consumidores precisamos escolher muito bem qual placa de vídeo comprar. Por isso que nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a RX 550 da AMD, feita em parceria com a PCIe, essa daqui, ó. E eu posso dizer para vocês que valeu muito a pena, principalmente em relação à sua durabilidade ao longo prazo. Mas é claro que nem tudo é perfeito, e nesse vídeo eu vou abordar diversos temas em relação a essa placa, incluindo seus pontos fortes e fracos, o seu desempenho, consumo de energia, temperatura e, é claro, os problemas que eu tive com ela. Bem, assim que eu abri a caixa dela, eu tive uma surpresa muito grande. Dentro dela tinha um cartãozinho dizendo que eu tinha 1 ano a mais de garantia, ou seja, eu ia ter 2 anos de garantia, além do 1 que já é de fábrica padrão em todos os produtos eletrônicos, ou seja, no total eu ia ter 2 anos de garantia. O que me deixou bastante feliz. Bem, e a caixa dela é bem completa. Tinha diversos adesivos, parafusos e um pôster, que é esse daqui que vocês estão vendo aqui atrás, que veio incluído na caixa, que é bastante bonito. Além do design da caixa ser muito bonito. Basicamente essa é uma daquelas caixas que você compra e guarda, não joga fora. Você pode usar ela para deixar de enfeite em algum lugar, porque ela é muito bonita. Bom, pelo menos eu acho, né? E uma outra coisa que me surpreendeu muito também quando eu comprei essa placa é que ela não precisa de uma entrada PCIe, de alimentação de energia. O que é muito bom, isso significa que ela consome pouco. E de fato, consome pouco. Nos meus testes eu consegui atingir um pico máximo de 27 watts, não passou disso, o que é bastante pouco. E não pense que só pelo fato do consumo dela ser baixo que o desempenho é fraco, muito pelo contrário, ela tem 1.2 teraflops, o que é um pouquinho a menos que o Xbox One, que tem 1.3 teraflops. Com isso ela consegue rodar todos os jogos da geração do PlayStation 4, mas é claro que não tudo em 60 FPS com os gráficos no máximo, principalmente os jogos mais recentes como Red Dead Redemption 2. Em meus testes, o Red Dead Redemption chegou à faixa de 45 FPS com tudo no mínimo, na resolução de 1366 por 720, que é a resolução básica do meu monitor. Já no caso do GTA V, por exemplo, que foi um jogo que foi lançado no início da geração, chegou uma média de 60 FPS para cima no modo história, com os gráficos tudo no alto, tudo no máximo, e também na mesma resolução do Red Dead Redemption. Já numa sessão pública, por exemplo, com cerca de 10 jogadores, chega na média de 55 FPS, também com os gráficos no máximo e na mesma resolução do Red Dead. Já se você tiver numa sessão pública lotada, cheia de gente doida, andando de tanque de guerra na rua, explodindo tudo, chega a mais ou menos uns 45 FPS, e chegando até 40, também nas mesmas configurações de gráfico. Agora, o que me deixou mais entusiasmado em relação a essa placa foi com a chegada da tecnologia Fidelity FX, que vai permitir aumentar o FPS dos jogos quase sem sacrificar a qualidade gráfica. E ele funciona fazendo upscaling da imagem. Ele basicamente renderiza uma imagem, vamos supor, em 480p, aí ele faz um upscaling para Full HD, que com isso aumenta o FPS em torno de mais ou menos 50%, e o que é algo muito promissor. E segundo os desenvolvedores de jogos, para implementar essa tecnologia nos jogos dele não é tão difícil assim, o que é muito positivo. Por exemplo, os jogos mais novos, recentes que vão sair, por exemplo, Far Cry 6, já vai vir com essa tecnologia disponível de fábrica, o que é algo sensacional, vai permitir uma vida útil da placa maior. Em alguns jogos específicos, o ganho de desempenho de FPS pode ser até 200% maior, ou seja, é sensacional. Mas assim, e olha que isso é a versão inicial, é a primeira versão dessa tecnologia. Eles ainda podem ir aprimorando e com certeza vão, né, aprimorar ela com o passar do tempo. Isso daí é sensacional porque vai aumentar muito a vida útil da placa. Agora, uma coisa muito importante que precisa ser dita é a seguinte: a RX 550 tem duas versões, uma de 2 GB de VRAM e a de 4 GB de VRAM. Eu recomendo comprar a de 4 GB de VRAM, que é o caso da minha versão. Por quê? Porque os jogos mais recentes, por exemplo, o Far Cry 6, eles exigem no mínimo 4 GB de VRAM da placa para poder funcionar bonitinho, poder funcionar a 30 FPS. Ou seja, se você comprar a de
2 GB, basicamente ela já vai estar defasada. Então você precisa levar isso em consideração. Mas no caso, por exemplo, o preço que está sendo vendido essa minha agora é um absurdo, não vale nem um pouco a pena. Eu comprei ela, para você ter noção, há 4 meses atrás por cerca de R$550. E eu acho que é o preço que você deve pagar nela, mais ou menos. Mais que isso, eu acho que já não vale mais a pena. Tem que ficar atento a esse detalhe. Agora, passando para o próximo tópico, que é temperatura, em meus testes chegou uma temperatura máxima de 48 graus. E a temperatura externa da minha cidade estava em 18 graus. E o que é algo muito positivo, o que está quase perto do recomendado para a placa de vídeo funcionar, que é 30 graus. Claro que tem outras variações, por exemplo, a temperatura externa e a quantidade de ventilação do seu gabinete. Mas, assim, eu acredito que está muito bom. Isso eu acho que se deve também por causa do seu acabamento. O acabamento da parte de trás dela é de metal e é todo bem revestido, tipo em metal, material premium, o que é algo incomum para a faixa de preço na qual ela se enquadra, o que é algo muito positivo. Bom, pelo menos eu acho. Eu achei o sistema de resfriamento dela muito bom, porque, por exemplo, assim que eu terminei o teste, questão de 2 minutos depois, ela já voltou para a temperatura de 27 graus, que é a temperatura que ela costuma ficar. Ou seja, ela resfria muito rápido, o que indica que o sistema de resfriamento dela é muito bom. Agora, em relação ao aplicativo da AMD que controla essa placa, assim, ele é muito completo, mas assim, muito completo mesmo. Você consegue customizar cada aspecto dessa placa. Tipo, tudo mesmo. Você consegue fazer até overclocking dentro desse aplicativo. Pelo próprio aplicativo da AMD você faz overclocking nela. E também tem até navegador dentro do negócio. Eu recomendo vocês darem uma pesquisada sobre esse driver, porque tipo assim, ele é completo e toda hora tem atualização para ele. Aprimoramento, toda hora chega recurso novo, como esse Fidelity FX, que já está disponível já. Ou seja, assim, em relação ao driver dela, o aplicativo que controla ela em si, o aplicativo da AMD, eu achei ele muito completo mesmo. Foi, assim, é algo muito bom. Mas é igual, nem tudo é perfeito nessa placa. Eu acho que anda faltando algumas coisas, por exemplo, entrada VGA. Ela não tem entrada VGA, porque, por exemplo, pro meu caso, isso é muito importante, porque o meu monitor ele ainda é antigo. Ele não tem entrada para HDMI. Então, é uma coisa um recurso que falta. Ela só tem entrada HDMI, entrada DP e entrada DVI. Ou seja, assim, eu acho que podia ter uma entrada VGA. Porque, no meu caso, eu precisei comprar um adaptador para poder utilizar ela, que é algo que não é bom, porque às vezes o adaptador distorce um pouco a cor, não é algo muito legal. Agora, um outro problema que eu tive foi em relação ao seu driver. Quando eu instalei ele estava instalado, tipo, você tinha os recursos da placa, mas estava acontecendo alguma coisa, por exemplo, que o Windows não reconhecia a placa e tudo ficava limitado. Por exemplo, GTA V rodava a 15 FPS no mínimo, no modo história ainda por cima. Minecraft, por exemplo, que é um jogo que normalmente com tudo no mínimo roda a mais de 1000 FPS, isso mesmo, 1000, estava rodando a 60. Aí, tipo, foi uma trabalheira doida pra ver o que estava acontecendo. Eu achei que era até um defeito de fábrica, mas na verdade não era. Era alguma incompatibilidade de driver que eu não sei o que aconteceu. Isso já aconteceu 2 vezes. Uma quando eu liguei pela primeira vez e uma recentemente. Assim, se abriu o gerenciador de tarefas, não estava lá escrito GPU, não reconhecia nada, porque fazia limitar tudo. Aí para resolver isso eu tive que clicar em... vou ver aqui... Eu tive que clicar em configuração do sistema e depois clicar em inicialização normal do Windows. Aí sim eu consegui resolver, mas depois de muita pesquisa. Eu fico imaginando uma pessoa que comprou só pra jogar, sabe? Não tem estudos nessa área pra resolver esse problema. Tipo, não tem como. Isso daí foi muito frustrante, mas assim, tirando esses problemas, eu acho que vale muito a pena sim, vale se cogitar comprar ela, mas depende do preço, igual eu falei. Se tiver, por exemplo, for olhar o preço aqui agora, tá vendendo a R$1.000. Não vale nem um pouco a pena. Espera baixar, que aí sim vale a pena. Aí tem que analisar essas questões. Mas é isso. Tchau.